Ayrton Senna da Silva, ou simplesmente Senna, foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90 e maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960 e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Imola. Seu velório foi um dos mais marcantes da história do Brasil. Durou cerca de 22 horas e foi acompanhado por aproximadamente 240 mil pessoas. Ayrton é filho de Milton Teodoro Guirado da Silva, um empresário de uma indústria de acessórios automotivos, e Neide Senna, conhecida como Dona Zazá. Além de Ayrton, o casal teve uma outra filha, Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. Viviane também é mãe de Bruno Senna, que foi piloto da Fórmula 1 entre 2010 e 2012. Em 1981, aos 20 anos, Senna se casou com Lilian Vasconcelos, casamento que durou 1 ano. Depois, namorou algumas famosas, como a apresentadora Xuxa Meneghel e a atriz e modelo americana Carol Alt. Quando morreu, Senna tinha um relacionamento com a então modelo Adriane Galisteu. Ayrton Senna não teve filhos. A carreira de Senna no automobilismo começou como da maioria dos pilotos, no kart. Aos 4 anos, Ayrton ganhou o seu primeiro kart, construído pelo seu pai. O motor foi tirado de um cortador de gramas, mas chegava aos incríveis 60 km por hora. O kart, montado pelo pai, foi o principal brinquedo de Ayrton Senna na infância. A partir dos 7 anos de idade, Ayrton passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar de competições. A primeira volta de Senna em um circuito de kart foi aos 11 anos, na chuva. 1 ano depois, desmontou seu próprio kart para descobrir a função de cada peça e entender como poderia ser mais rápido. Em 1973, aos 13 anos, Ayrton Senna participou de sua primeira corrida de kart, em um circuito improvisado na cidade de Campinas, São Paulo. O primeiro título não demorou muito para vir. Em 1974, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart, conquista que se repetiu em 1976. No kart, também foi tricampeão. O brasileiro em 1978, 1979 e 1980, e campeão sul-americano em 1977 e 1980. No kart, Senna usava o número 16. No início da década de 80, Senna teve que tomar uma decisão importante em sua carreira. Ele estudava administração para dirigir os negócios da família com o pai, mas não estava feliz com esse futuro. Senna queria continuar no automobilismo, se mudar para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Seus pais compreenderam e decidiram realizar o sonho do filho. O talento demonstrado por Senna foi visto por patrocinadores, e o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford em 1981. Competindo pela equipe Van Diemen Racing, Ayrton foi campeão em seu primeiro ano, vencendo a maioria das corridas. Seu desempenho foi tão surpreendente que Ralf Firman, chefe da equipe Van Diemen, afirmou que Senna seria um dia campeão mundial de Fórmula 1. O carro de Senna na Fórmula Ford era personalizado com o nome A. da Silva. Apesar do sucesso na Fórmula Ford 1600, Senna teve que voltar para o Brasil porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele trabalhava na empresa do pai quando recebeu uma ligação da Inglaterra. Era Ralf Firman convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000. Em termos financeiros, a oferta não era boa, mas Senna precisava voltar a competir. O carro da Fórmula 2000 era mais agressivo que o da Fórmula 1600, principalmente por ter aerofólio. Mesmo assim, Senna se adaptou rápido ao novo carro, venceu 13 das 15 corridas e foi novamente campeão. Campeão da Fórmula 1600 e Fórmula 2000, o próximo passo de Senna era competir na Fórmula 3 britânica,
considerada na época a porta de entrada da Fórmula 1. O convite para testar um carro de Fórmula 3 não demorou a chegar e veio de uma pessoa importante no automobilismo, o irlandês Ed Jordan, que futuramente também teria uma equipe na Fórmula 1. No teste, Senna foi mais rápido que o piloto titular da equipe na época. A primeira corrida de Senna na Fórmula 3 foi ainda em 1982, quando corria de Fórmula 2000. Ayrton foi convidado pela equipe West Surrey Racing em Turkeston. A corrida seria televisionada e Senna via nela uma ótima oportunidade de aparecer para patrocinadores. Senna fez a pole position, venceu e ainda fez a volta mais rápida. Logo depois da corrida, assinou seu contrato para a próxima temporada. Os feitos de Ayrton Senna guiando monopostos chamou a atenção das equipes de Fórmula 1 e em 1983, antes de ser campeão de Fórmula 3, ele foi convidado para testar o carro da equipe Williams, uma das maiores da categoria. Senna bateu o recorde do carro na pista de Donington Park e deixou todos perplexos. Palavras de Frank Williams, chefe da equipe na época. Por triste coincidência, Senna morreria guiando uma Williams 11 anos depois. Ainda em 1983, Senna também deu 2 voltas no carro da McLaren, a convite do chefe de equipe Ron Dennis. Anos depois, Senna e Ron Dennis formariam uma das parcerias de maior sucesso da Fórmula 1. Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 25 de março de 1984, no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas abandonou na 8ª volta por uma falha no motor. No entanto, na segunda corrida, na África do Sul, chegou em 6º e marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Era o primeiro de 614 que ainda viriam. Na sua primeira temporada, na categoria máxima do automobilismo, Senna terminou o campeonato na 9ª posição com 13 pontos. Seu melhor resultado foi um 2º lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Jornalistas que acompanhavam a Fórmula 1 na época dizem que Senna só não venceu porque a corrida foi interrompida pela forte chuva. Naquela época, Senna demonstrou toda a sua habilidade na chuva e em dirigir em alta velocidade nas ruas estreitas de Mônaco. Anos mais tarde, Senna seria considerado o rei de Mônaco, com 6 vitórias em 10 corridas disputadas. No seu segundo ano de Fórmula 1, Senna deixou a Toleman e assinou contrato com a Lotus, onde correu por 3 anos. A nova equipe lhe permitiu brigar pelas primeiras posições e até mesmo por vitórias. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Chovia bastante e Senna mostrou novamente toda a sua habilidade na pista molhada. A corrida foi interrompida quando havia apenas 9 carros na pista, sendo Ayrton o primeiro. Senna conseguiu suas primeiras vitórias na Fórmula 1 pilotando um Lotus. Pela Lotus, Senna conseguiu 6 vitórias: Portugal e Bélgica em 1985, Espanha e Estados Unidos em 1986 e Mônaco e Estados Unidos em 1987. No campeonato, ele foi 4º colocado nos seus 2 primeiros anos e 3º no último. Em 1987, um outro brasileiro foi campeão, Nelson Piquet. Senna conseguiu bons resultados na Lotus, mas ele precisava ir para uma equipe maior para ser campeão de Fórmula 1. Na época, os melhores carros eram McLaren e Williams, com a Ferrari um pouco atrás. As portas da McLaren se abriram para Senna e ele não pensou 2 vezes. McLaren e Lotus usavam o mesmo motor, um Honda, o que facilitou a negociação. A McLaren foi imbatível na temporada de 1988 na Fórmula 1, vencendo todas as corridas. Senna e Prost se revezaram nas vitórias, criando um clima de guerra dentro da equipe. A decisão do campeonato veio na penúltima corrida no Japão. Senna precisava de uma vitória para ser campeão no Japão. Ele fez o melhor tempo no treino qualificado. Largou na primeira posição, mas teve um problema na largada e foi ultrapassado por vários carros.
Senna caiu para a 14ª posição, mas ainda na primeira volta ultrapassou 6 carros. Enquanto isso, Prost liderava a corrida. O brasileiro, então, fez uma corrida de recuperação e alcançou Prost na 28ª volta. Senna conseguiu a ultrapassagem, venceu a corrida e conseguiu seu primeiro título na Fórmula 1. As vitórias e ações de Senna o fizeram se tornar um herói nacional. No final da década de 80, o Brasil havia recém saído da ditadura militar e passava por um momento econômico muito difícil. A renda per capita declinou e o percentual de brasileiros na linha da pobreza havia aumentado. O brasileiro não tinha muito do que se orgulhar, mas Senna fazia questão de afirmar sua nacionalidade e desfilava com a bandeira nacional em suas vitórias. Esses gestos e a exploração da imagem de Senna pela TV contribuíram para a construção de um arquétipo de herói nacional. Senna foi tricampeão mundial da Fórmula 1 pela McLaren. A morte de Ayrton Senna. Senna queria ser campeão novamente e sabia que na McLaren não teria mais chances. Depois de vencer seu 4º título, Prost anunciou a aposentadoria, o que abriu caminho para Senna na Williams. Apesar de largar na frente nas 2 primeiras corridas, Senna teve problemas no carro e abandonou em ambas. O vencedor das 2 corridas foi Michael Schumacher, que anos depois viria a ser o piloto com mais títulos da Fórmula 1, num total de 7. No final de abril, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, em San Marino, para a 3ª etapa do campeonato. Este grande prêmio ficaria marcado como o mais trágico da história da categoria. Na Fórmula 1, os treinos livres acontecem na sexta-feira, o classificatório no sábado e a corrida no domingo. Na sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que na época estava começando a carreira, sofreu um grave acidente e teve que ser hospitalizado com uma fratura no nariz e algumas escoriações. No sábado, o austríaco Roland Ratzenberger também sofreu um forte acidente, mas não teve a mesma sorte de Barrichello. Ratzenberger morreu na hora, aos 33 anos. O acidente de Barrichello e a morte de Ratzenberger deixaram os demais pilotos apreensivos. Ayrton Senna reuniu com alguns pilotos para exigir mais segurança para a corrida e, inclusive, cogitou a possibilidade de não participar da etapa. Senna sabia que precisava vencer a corrida para não deixar Schumacher escapar no campeonato. Ele voltou para o carro, fez a volta mais rápida do treino classificatório e largou novamente na primeira posição. Ayrton Senna liderava a corrida, com Schumacher logo atrás. Na sexta volta, uma quebra na barra de direção fez Senna perder o controle do carro quando passava pela curva Tamburello e chocou-se com uma mureta de proteção a quase 300 km por hora. Com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do piloto, afundando parte do seu crânio. O ídolo brasileiro foi levado para o hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994. O velório de Ayrton Senna aconteceu em 5 de maio de 1994 em São Paulo e durou 22 horas. O cortejo foi acompanhado por cerca de 240 mil pessoas e teve transmissão ao vivo na televisão. O caixão de Senna foi carregado pelos pilotos Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger, Alain Prost, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Thierry Boutsen, Jack Stewart, Raul Boesel, Roberto Moreno, Michele Alboreto, Johnny Herbert, Pedro Lamy, Wilson Fittipaldi e Damon Hill. O acidente de Senna é um dos episódios mais tristes da história do esporte, mas sua morte foi responsável por uma revolução na segurança da Fórmula 1. Os carros ficaram muito mais seguros e nenhum acidente fatal aconteceu por quase 20 anos. Em 2014, o francês Jules Bianchi se chocou com um trator que retirava o carro de outro piloto que havia batido segundos antes. Ele foi levado em coma para o hospital e acabou falecendo 9 meses depois. Foi a única morte da Fórmula 1 depois de Senna. Ayrton Senna ganhou diversas homenagens ao redor do mundo.
No circuito de Imola, local do terrível acidente, há uma estátua em sua homenagem. Há também uma escultura do piloto no circuito de Donington Park, onde Senna fez a melhor primeira volta de todos os tempos.